Oi, galera do programa Faniquito. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que eu acredito que a cada dia, né, tem aumentado. Inclusive foi manchete da Veja, a última Veja. Na verdade, a última Veja, até falar a data, quer ver se alguém tiver interesse. A Veja de 11 de fevereiro de 2015, que é sobre esquizofrenia. E nada, né? Não tem pessoa assim melhor, né, para que tire algumas dúvidas em relação a isso, a essa doença, do que esse meu querido que já esteve no programa Faniquito, que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, tem muito tempo de formado, formou em 1977, né? Quer dizer, ele tem bastante experiência. Doutor Eduardo Brasolin. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, graças a Deus, viu? Quanto tempo juntos, né? A gente se conhece desde o tempo que eu era estudante, nós estamos ligados em música, né? Puta que legal, uma amizade duradoura. Esse cara adora dançar. E eu não sei, porque ele não é nem um pouco magrinho, né, gente? Ele tá até bem gordinho, por sinal, né? Mas ele dança a noite inteira, curte muito essas músicas dos anos 70, bitomaníaco. Teve no aniversário de 10 anos do programa Faniquito, fiz questão, que eu tenho muito carinho por ele, a gente tem muitas coisas assim em comum, que gostamos de muitas coisas, né, iguais. E, claro, né, você com toda a sua experiência, vamos falar um pouquinho sobre essa doença, né, essa síndrome, que é a esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? Bom, é uma doença mental, né, que ocorre por um desarranjo no cérebro ainda de causa ignorada. E essa doença, ela produz um estado interior no qual o paciente ele embarca no mundo interno. Ele acredita muito mais naquilo que ele pensa, nos pensamentos que aparecem, né, na tela mental dele, do que nos pensamentos da realidade objetiva. Bom, isso a pessoa parte para o mundo próprio. E, assim, a par disso, ocorre um embotamento dos sentimentos. A pessoa ela vai apresentar vamos dizer, uma inadequação emocional para lidar com a vida. Então, isso vai ocasionar um aumento da atividade mental para compensar esses sentimentos que ele não se sente adequado, ele não reage assim como todo mundo, né? Emocionalmente, ele não consegue exteriorizar as emoções, né? E isso acaba que ele vai tentando criar esquemas compensatórios, e quando ele não consegue lidar com a realidade, ele pode ou simplesmente sumir da realidade, entrar num estado que a gente chama de catatonia, onde ele simplesmente para. É como se fosse uma melancolia tão profunda que a pessoa não fala mais, não anda mais, tem que tirar, tem que pôr no sol, tem que tirar do sol, tem que dar comida na boca. É isso mesmo. E isso é uma das vertentes da esquizofrenia, né? Existem vários tipos, né, de esquizofrenia. A rigor é uma psicose. O que difere a psicose da neurose, tá? Isso aqui está na minha pauta. Eu ia perguntar para você, o que difere a psicose e esquizofrenia? Qual é a diferença? A esquizofrenia é um tipo de psicose. Tá certo? A psicose, a grosso modo, a pessoa inventa um mundo e vive esse mundo inventado dentro dela. Já a neurose não, a pessoa percebe as coisas, mas a visão dela é distorcida. Tá certo? Ela não... A gente até brinca que o psicótico constrói o castelo de cartas no ar e mora nele, né? E o neurótico constrói o castelo de cartas no ar, mas não mora nele, tá certo? Então ele distorce as coisas. E o psiquiatra cobra o aluguel dos dois, né?
Isso aí, então, a gente fala, né, entre nós, essas brincadeiras, mas é para você entender que uma é uma distorção da realidade e a outra é criar uma realidade que só existe na cabeça dele. Então, mas eu lembro que eu ouvia falar muito que o psicótico, que uma coisa assim, uma característica do psicótico é que ele é mais perigoso. Faz sentido isso? Bom. Tem até o filme Psicose, né? Que é uma característica assim, que ele é mais perigoso, apesar que você falou que o esquizofrênico, então, mas não faz sentido isso, né? Não, existe periculosidade na psicose, porque a pessoa, se ela for do tipo paranoide, por exemplo, que a pessoa imagina que estão tramando contra ela, ouve a voz interna lá dizer que houve vozes internas dizendo que aquela pessoa está contra ela, que quer matá-la, entendeu? Então a pessoa num delírio maior, ela pode realmente se tornar perigosa, tá? Não é o caso do psicopata. O psicopata, o sociopata, esse sabe muito bem o que está fazendo, mas não tem dó alguma, né? Já o psicótico, ele não sabe sentir direito as coisas. Então, quando ele faz uma coisa normalmente atabalhoada. Não é uma agressividade que é um surto de agressividade. Você entendeu? Precisa ser contido, precisa ser medicado, tudo, mas determinados tipos de psicose, tá certo? Maiormente uma psicose paranoide, que a pessoa fica imaginando coisas, né? Ou a pessoa, por exemplo, ela entra num lugar, ela vê que o garçom passa o dedo no nariz e ele já sabe que é um sinal que aquele garçom está dando para outra pessoa, porque ele chegou, né? A gente chama isso de a pessoa, ela é autorreferente, tudo se refere a ela. Tá certo? É o centro, né? Ele é o centro, Mas assim... Sabe uma coisa, cara, que eu questiono muito quando fala que ouve vozes, papapá, porque eu percebo muito, não sei se o que eu tô falando faz sentido, você vai me dizer isso, esses esquizofrênicos, e eu conheço alguns, eles são extremamente inteligentes. Errado? Não, são em geral? Em geral, são. E quando eu vejo essas coisas de voz, meu Deus, será que... Eu tenho alguns questionamentos. Essa voz vem do inconsciente, de dentro dele mesmo? Ou voltando para o lado religioso, Kardec, espiritismo... Não sei se você está entendendo. Será que ele realmente alguém escuta? Porque diz que é mais auditivo, né? É mais, geralmente, né? Parece que... existe o delírio auditivo, o delírio visual, né? O visual e auditivo, né? Onde a pessoa, ela vê o que não existe, né? Ou ela ouve aquilo que não existe. Do ponto de vista que você fala do kardecismo, né? A psiquiatria, ela não olha dessa forma. Ela entende como um desarranjo do cérebro. É químico isso? Um desarranjo químico do cérebro. Qual a substância, você sabe dizer? Não, difícil dizer. São enzimas cerebrais que passam a funcionar desordenadamente. E normalmente a medicação é muito eficaz. Tá certo? Eu estava até vendo aqui, é verdade, 25% dos pacientes recobram totalmente, ficam fora de surto muito tempo, embora tenham que tomar medicação, né? E 25% se recuperam parcialmente, então com pouca assistência para a vida deles, eles vivem bem. Agora, a inteligência, você lembra que eu falei do esquema mental que ele desenvolve para poder suplantar a inadequação do sentimento? Lembra que eu falei isso? Porque é o seguinte, o que você pensa é um plano, o que você faz é uma ação,
E o que faz você agir é o sentimento. Tá entendendo? Por exemplo, a dança, né? É um sentimento expresso no corpo. Todo sentimento ele precisa encontrar uma forma de expressão corporal. Agora, se o sentimento é travado, embotado, se ele tem medo do sentimento, se ele não consegue lidar com aquilo, ele quando ele sente qualquer coisa, ele empurra para longe, ele tem pavor daquilo, tá? Ele vai ficar travado nas atitudes, tá certo? Então, mas como ele precisa viver, ele está no mundo, né? Ele vai desenvolver esquemas mentais extremamente complexos, extremamente inteligentes, né? Para se adaptar à realidade, tá certo? Então, e quando existem experiências desestruturantes, ele volta para o delírio, volta, né? Para o mundo dele interno, mas depois vem, né, talvez força de medicação. Você lembra aquele filme Mente Brilhante? Lembra? Ele é esquizofrênico, né? Ganhou o Prêmio Nobel de Matemática. Por quê? Porque eles são realmente extremamente inteligentes. Mas, assim, muitas vezes você percebe... Bom, a esquizofrenia ela começa entre os 15 e os 25 anos, normalmente. Manifesta-se disso. Que se manifesta. E tem que ter hereditariedade, quase que 100%. Já teve alguém na família, ou paterno, ou materna, alguém mais distante que teve isso. Você entendeu? Minha bisavó, aquele tempo, né? Ficou no hospício e tal. Você já sabe que ele tem aquela semente dentro dele. Quando você tira a história de um paciente, né? E você pergunta da história familiar, você sabe muito das tendências daquela pessoa, porque a pessoa herda como uma espécie de pano de fundo para enfrentar a vida que tem. E muitos, por exemplo, que acontece muito, o menino se apaixona lá pela menina da classe, certo? Ele já é um pouco inadequado, ele já é um pouco... Não consegue socializar direito, ele não consegue lidar com brincadeira muito, entendeu? Mas ele está lá, está estudando e tal. Aí acontece que a menina não quer, ou ridiculariza, ou qualquer coisa desse tipo. Aí ele se retrai. Aí começa o bullying, né? Aí o que vai acontecendo? Ele vai se retraindo mais. Ele vai desenvolvendo um mundo interno que para ele é muito melhor que o externo. E se ele tem a tendência, aí a doença se manifesta. Se ele não tem a tendência, então aí já é outro tipo de paciente, outras coisas que não vem ao caso. Mas assim, o que a gente vê na prática é que a hereditariedade desempenha um papel muito importante, né, no desenvolvimento, no aparecimento da esquizofrenia. Às vezes você tem a tendência, mas nunca manifesta. Tá certo? E às vezes você tem uma tendência e manifesta. Então, experiências desestruturantes, entendeu? Emocionalmente muito difíceis, podem ocasionar o surto, o primeiro surto. E aí depende de como é tratado, depende do desenvolvimento mesmo, se a pessoa tem uma tendência forte ou não, né? Mas em geral tem que ser tratado e é remédio mesmo. Sabe? Eu estou aqui, né, muito tempo lidando com isso e a gente percebe que a pessoa vai aqui, vai ali, vai no espiritismo, não estou falando mal, vai no padre católico, eu sou católico, né? Mas quando começa a tomar o remédio certo, a melhora é certa, entendeu? Então precisa tratar. Em paralelo, tem que tratar. Não pode... Só ir pro lado religioso, espiritual. Não é químico, né? Química coisa, né? Não tem jeito. Agora... Uma depressão lá, é falta de serotonina, isso? Não? Da serotonina, não adianta você ter só terapia, enfim. Tem que, né, concomitantemente,
utilizar a medicação, porque senão não sai dela sozinha, né? Eu sei bem disso, porque sou PhD em depressão, meu Deus do céu, né? Pois é. Agora me fala uma coisa, existe dados assim, estatísticos para a quantidade de esquizofrênicos que nós temos a nível de Brasil, do nosso país, assim, ou de Mogi, não sei se tem algum dado assim. Não, no Brasil fala-se em 1 milhão de esquizofrênicos. Então, num país que tem 200 milhões é bastante, né? É 0,5%, né? É isso, não. 1%. É muita coisa. Muita coisa. E agora me fala uma coisa assim, como é que porque existem várias, né, doenças mentais, né? Autismo, esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico. Como é que você consegue fechar um diagnóstico de esquizofrenia? Bom, eu vou procurar se tem algum caso na família e vou observar o paciente se ele está isolado do mundo externo. Se ele está isolado do mundo externo, se ele perdeu cuidados pessoais, se ele já está com aquele cabelão grande, a unha suja, não quer tomar banho, não sai do computador, não sai do quarto, esse tipo de isolamento já não... Se for dentro da idade e se tiver hereditariedade, está fechado. Tá certo? Pode ser que não seja, mas a maioria que tem essas características sim. Então existem graus de esquizofrenia. E você falou então que a psicose... Como é que você falou no início? A esquizofrenia é um tipo de psicose. E psicose... Então, peraí, então explica e qual o tipo de psicose tem, além da esquizofrenia? Bom, se você fala que a esquizofrenia é um tipo de psicose. Bom, tem o transtorno afetivo bipolar, que também é bastante frequente, tá? Mas nesse tipo de psicose, é o humor que muda, não é a mente, tá entendendo? É o humor que muda. E aí a pessoa tem, por exemplo... períodos de 1 mês até 2, né? É o comum, né? Pode ser, tem formas mistas e tem várias formas, mas aí é onde ela fica com o humor exaltado. Ela começa a dormir menos, começa a falar mais, começa a mandar mais, pode chegar à agressividade, porque ele quer mandar. Eu tive um paciente que ele morava em São Paulo, ele cismou que queria fazer um curso de fotografia. 3 horas da manhã ele ficou chutando a porta da escola de fotografia porque queria que abrissem para ele. Entendeu? Esse é o doente que vai comprar Ferrari com cheque sem fundo. Entendeu? Ele faz coisas exorbitantes, né? Eu tive um outro paciente que ele começou a parar ônibus, dando uma de guarda. Entendeu? Quer dizer, esse daí ele está exaltado, de forma que ele não dorme mais. Ele fica... E isso, então, essa exaltação do humor faz com que ele perca a noção da realidade. Está entendendo? Tá certo? Depois ele passa períodos assim muito... talvez um pouco menos menos demorados de depressão, onde a depressão é muito séria, muito intensa, onde ele se recrimina por tudo, ele se culpa por muita coisa e o risco de suicídio é muito grande, tá? Acontece. Me fala uma coisa, o cérebro, né, de um doente, né, que tem a esquizofrenia, e o cérebro de uma pessoa que não tem, de uma pessoa normal, num exame, dá diferença, sei lá, se é raio-x, enfim. Eu estou perguntando isso por causa aqui da Veja, né? A Veja mesmo mostra que cérebros, né,
de um cérebro saudável, né? E de um cérebro com esquizofrenia. Isso é real, dá diferença mesmo. Dá sim. As áreas que uma pessoa que não tem esquizofrenia, que aparecem no cérebro, são áreas de funcionamento normal, né? Agora, quando aparecem essas outras alterações na esquizofrenia, você pode ajudar a fechar um diagnóstico, mas o diagnóstico é clínico, é um diagnóstico com base na observação. E o tratamento é só medicação? Assim, são muitos remédios? Como é que é? Fala um pouquinho assim do tratamento. Atualmente a tendência é um remédio só. A gente chama de imunoterapia. E depende das doses. Hoje em dia existem antipsicóticos bastante eficazes, né? E de mais modernos, né? Se bem que tem alguns clássicos que sempre são eficazes. Né? Graças a Deus isso daí existe, né? E também eu que trabalho com homeopatia, eu tenho tido alguns pacientes que têm desenvolvido muito bem com homeopatia, tá? Homeopatia para esquizofrenia? Pois é, todo tipo de transtorno mental, tá? Mas é o seguinte, acontece. Só homeopatia? Você tem experiência utilizando só homeopatia e de melhorar, né? Pelo menos conter o doente? Bom, já aconteceu na minha mão várias vezes. Mas quando eu vejo que o doente está muito comprometido, eu não fico só dando homeopático. Eu dou outra medicação, dou a medicação alopática que eu acho adequada para o caso, né? Para justamente inibir o processo. Mas eu nunca abandono a homeopatia. Quando a gente percebe que a homeopatia acerta, né? Você vê uma melhora no doente e você pode devagarzinho diminuir dosagens. E ele vai ficando bom, cada vez melhor, tá certo? Isso é de quem faz homeopatia, né? Como eu faço homeopatia há muitos anos e também exerço psiquiatria, isso daí acabou sendo uma coisa natural no meu trabalho. Então, assim, outra coisa que eu tenho até um exemplo para te dar. Tem um paciente de uma cidade próxima aqui que a família nunca aceitou remédio alopático, né? E queria homeopatia, e ele entrou num quadro esquizofrênico franco. Ele chegou a ficar 1 ano sem sair de casa, né? E quando eu vi o caso, aí eu tive a felicidade de acertar o remédio dele, né? E ele mais ainda, né? Porque ele começou a melhorar, né? Eu tratei dele durante uns 4 anos, sempre só com homeopatia, tá? E depois ele sumiu, a mãe dele que também que era minha paciente sumiu também e tal, tudo bem. Passado uns 5 anos mais ou menos, eu recebo o convite de casamento dele, né? Hoje em dia ele é doutorado em física na USP, pra você ver que a mente, né, é bastante desenvolvida no esquizofrênico. Mas ele tem um contato bom com a realidade, tanto que casou, saiu de casa, voltou a desenvolver atividades em grupo, socializou, né? Só com homeopatia ou paralelamente ele também fazia terapia, alguma coisa assim? Não, esse foi só com homeopatia. A gente não vai, né, dar nome aos bois, mas se precisar a gente dá, porque eu tenho histórico, tenho tudo, né, aqui, tenho na minha casuística, né? Mas assim, não é todos que acerta, né? Mas assim, você não pode correr riscos, você entende? Porque a homeopatia, as duas são importantes. As duas coisas podem trabalhar cooperativamente, não existe antagonismo, né? O Glauco de Lorenzi me falava assim que o que cura é medicina, se curou então é medicina, né?
Agora é bom a gente explicar que a homeopatia ela é uma especialidade médica reconhecida pela Sociedade Médica do Brasil. A AMB reconhece a homeopatia como especialidade, assim como a acupuntura, tá certo? Então, não tem nenhum... Nós não estamos falando de nada... É que as pessoas acham que a homeopatia é fraco, que não age, que não faz nada. Eu digo que quando não faz é porque eu errei o remédio. E eu preciso acertar. Você entendeu? E é difícil acertar, porque no meio de 3.000 remédios, você tem que acertar um. E são características muito variadas num paciente que você precisa procurar, né? Para você ter ideia, isso daqui é um livro do dia a dia, de consulta para você achar o melhor remédio para aquele paciente. Mas homeopatia não são coisas naturais? Não, homeo quer dizer semelhante. Hipatia quer dizer doença. É um remédio que parece com a doença. Para, vamos dizer assim, vacinar daquela doença. Não, pera, calma, agora eu quero entender. Quando se fala em homeopatia, não é que é coisas naturais, que são tudo, o que contém são coisas naturais, não é isso? Não. O que a substância normalmente que é feita as homeopatias, né, que tem para diversas coisas, o que diferencia da alopatia? Bom, primeira coisa é isso, é a abordagem terapêutica. Você dá um remédio que parece com a doença e não um remédio contrário à doença. Isso já vem de Hipócrates, o pai da medicina ocidental. Bom, aí os remédios são tirados dos 3 reinos da natureza: vegetal, mineral e animal. Então existem remédios que são feitos a partir de minerais, remédios feitos a partir de vegetais e remédios até compostos, tá certo? Mas como esses remédios eles têm uma experimentação muito fundamentada, e as pessoas escrevem o que sentem, então você vai ver o que o paciente te mostra, aquilo que o remédio, quem experimentou o remédio relatou, certo? E se tiver uma similaridade muito grande, esse é o remédio que vai ser dado. Então o que acontece? Do ponto de vista energético, tudo que entra no organismo, o organismo luta contra, tanto energético como biologicamente. Você entendeu? Tem isso a gente chama de efeito primário, né, da droga no organismo. E o secundário é o organismo contra a droga. Então a homeopatia visa esse efeito secundário. Ela vacina, ela dá uma coisa que parece com a doença. Então o organismo luta contra aquilo e acaba sobrepujando a doença. Isso vamos dizer, isso é uma discussão muito antiga, porque os remédios homeopáticos, por apresentarem diluições muito grandes, a mentalidade moderna, que ela é muito materialista e tal, acha que não existe nada ali. Mas não existe nada, vamos dizer, físico, mas energeticamente existe. Existe comprovação, um aparelho de acelerador de partículas, né, sobre isso. Mas, bom, nós saímos da esquizofrenia, né? Nós já estamos numa conversa meio paralela aqui, mas por exemplo, assim, ó, você falou do Dr. Glauco, eu tive uma depressão, e segundo, né, eu tive uma depressão muito forte, que, nossa, eu acho que eu tive um surto mesmo, assim, de tão forte que foi. O fato, por exemplo, de eu ter tido um surto, né? E foi só um surto, porque nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E eu vivia com depressão, ela ia, voltava. E essa última, que foi em 2001, que eu fiquei muito mal, eu fiquei meio doidona mesmo, assim. Eu fiquei, acredite, eu fiquei 15 dias sem dormir. Eu chorava porque eu queria dormir. Sem dormir, eu não conseguia dormir. Todos os meus
as minhas sensações, meus, tipo, né, sensações, o fato, todos os meus sentidos, eles aumentaram muito, mas muito, assim, desde visão, olfato, audição, memória, cara, memória, você não tem noção como ficou. Pra mim, eu tive um surto. Tanto que eu acho que o próprio Glauco, na época, falou que eu tive um surto psicótico. Não tenho vergonha de falar, de tão ruim que eu fiquei. Depois disso, eu não sei se precisou de eu ter chego no fundo do poço, que eu achei que eu não ia sair dessa. Inclusive o Glauco, o Dr. Glauco e o Dr. Capri, na época também achou. Chegou uma hora que ele falou que não tinha mais o que fazer comigo, né? E eu não sei porque nunca mais, depois desse fundo do poço, eu nunca mais eu tive isso. Eu melhorei muito em tudo na minha vida. Tem alguma explicação? Porque isso foi o papo mais louco que aconteceu na minha vida. Pra você ter uma ideia, eu chegava assim numa porta-balcão que tinha no meu quarto e eu ficava batendo, assim, sabe? Parecia que eu tava com... que eu era... como é que é? Que fica... autismo, né? Parecia autismo. E era uma sensação muito ruim. Era uma coisa assim que eu não vou conseguir explicar. Eu via nas plantas, eu falava isso pro Dr. Glauco, porque como todas as minhas sensações, né, aumentaram em tudo, eu olhava para as plantas e eu via a vida das plantas. Ao redor das plantas, eu queria muito contato e as pessoas me levavam muito para mato. E a cada planta que eu via, eu conseguia ver ao redor dela, eu não sei explicar, é coisa pirante, mas eu juro por Deus que eu vi. Ou se eu não vi, eu surtei porque eu vi, eu falava pro Glauco que eu via, sabe? Ele até uma vez falou assim, não, mas eu consigo ver. E você pode continuar a ver, porque a planta tem vida e tal, parará, parará. Música... Enfim, cara, eu fiquei assim muito louca, entendeu? Muito louca. E olha, foram 3 meses de pura loucura, assim. Depois eu fui melhorando e pum, 2001, nunca mais eu tive nada. Eu tive um surto, então, realmente, é isso? Foi. Mas a depressão, então, pode causar um surto, se ela... Eu não sei, o que eu tive, cara? Não quer saber direito. Eu comecei com depressão, depois eu tive um surto, caraca. Ô, Glauco, me diga. Ô, Delanese. Então, você teve uma... Como também o nosso colega, né, que você cuidou, né, meu querido, né, não vou falar também o nome, o que ele teve? A gente precisa ver a história pessoal, vamos dizer, conjuminando com a história mórbida, aparecimento de sintomas, quer dizer, o que estava acontecendo na época, né? Como que a pessoa encarava a vida naquela época, porque a gente tem uma visão de mundo, né? Que ela pode às vezes ficar por muito tempo a mesma, mas ela pode mudar. A sua de fato mudou, entende? Depois disso daí. Então alguma experiência, alguma coisa que estava acontecendo na sua vida despertou essa, vamos dizer, esse surto psicótico, né? Mas nele você aprendeu alguma coisa. Muita coisa. O sofrimento, ele existe para ensinar alguma coisa. Se o sofrimento não ensinar, ele foi em vão. Não, mas ainda bem que eu saí, porque a pessoa pode permanecer naquele surto né, e não voltar. Pode sim. Deixa eu então abrir um parênteses, né? Quando meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, ele faleceu de infarto fulminante. Eu saí de manhã, cheguei à tarde em casa, ele estava morto ali. Aí foi terrível, né? Porque eu era adolescente, 17 anos. Adolescente acho que sabe tudo, né? Então eu não ligava para ele, eu não conversava muito com ele, fazia tempo, né? Aí eu falei, putz, e agora? Né? E agora? Como que eu vou falar para ele que eu amo ele demais?
né? Aí eu comecei a me sentir culpado. Minha mãe entrou numa depressão que ela não via mais nada, tal. E eu, sozinho, eu comecei a parar de falar. Eu parei de falar. Fiquei 3 meses sem falar. Nada. Aí você conversava comigo, eu entrava numa que você estava conversando comigo e que eu estava respondendo por telepatia. E que eu não precisava falar. Você entendeu? E aí foi. Só que um tempo, né, 3 meses depois de tanto sofrimento, eu dentro de mim comecei, mas isso não está certo. Eu preciso... Nossa, eu não posso ficar assim. Você já era formado, já era médico? Não, eu tinha 17 anos. Desculpa, nem sabia que eu ia ser médico, vamos dizer assim. E aí isso foi... Eu comecei a como que acordar desse surto. Que é o que aconteceu também. Falei, bom, mas eu preciso mudar, preciso melhorar. Aí eu comecei a aprender a falar de novo. O pessoal fala bom dia, bom, o que eu tenho que fazer? Bom dia. Mas sem medicação? Porque o meu foi com medicação. O seu sem medicação? O meu foi sem. E assim, interessante... né? Tem coisa que a medicina não explica. Eu sei o que é um surto esquizofrênico, um surto psicótico, porque eu tive. Eu também. Você está entendendo? Então, o jeito... né? Bom, diz que se o psiquiatra não entender o doente, né? Ele não vai ajudar a nada, né? E isso me ajuda muito a ajudar. Todo o sofrimento da minha vida acabou sendo bom para os meus pacientes. Por exemplo, minha filha faleceu. Eu perdi uma filha. Isso daí é uma experiência totalmente desestruturante, uma das mais que a gente pode, né? Mas como eu não perdi a fé, né? E tem uma que Deus sabe o que faz. Era a hora dela. Ela estava no 4º ano de medicina. Ia ser uma excelente médica, com certeza. E, bom, Deus sabe o que faz. Quem sou eu, né? Eu pensei várias vezes em me matar naquele dia, tudo, mas foi indo, né? Depois eu percebi que, bom, eu acho que era a hora dela, né? E depois disso eu comecei a ajudar muito mais todos os pais que tinham perdido filhos. Né? Tem um artigo muito interessante do Lawrence Freeman, um monge beneditino inglês, que ele diz dos curadores feridos. Quando você sofre, você tem compreensão para ajudar. Se você consegue perdoar aquilo ali, você entendeu? Aquele sofrimento, se você consegue sair dele mais limpo, tá? Bom, comigo aconteceu dessa forma. Mas como aconteceu dessa forma, se eu tivesse cronificado, eu ia estar até hoje, né? Num outro mundo. Eu percebi o quê? Depois que eu vim ver que meu pai teve um surto psicótico. Eu era criança, mas eu lembro. Eu lembrei disso daí. Falei, então tem uma hereditariedade. Você entendeu? A minha avó também, na minha família também. Minha mãe era depressiva, minha avó, né, não tinha o diagnóstico na época, mas ela também tinha Então, eu acredito muito na genética, né, na hereditariedade. Eu acho que isso é o que você tem de, vamos dizer, de recursos internos para lidar com o que a vida te apresente. Certo? Isso é o que normalmente a gente não herda qualidades e defeitos dos nossos avós, principalmente avós, né? Avô para neto, né? Não pai e mãe, às vezes eu percebo que é menos. Mas tipo assim, meu avô morreu, eu tinha 2 anos, o paterno, né? E eu tenho o mesmo livro de cabeceira dele. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, que quando ali está tendo a ovulação, que está tendo ali a fecundação e está indo lá o espermatozoide com o óvulo, eu acho que não vai só transmissão de coisas físicas, vai também, eu acho que transmite junto também coisa que tem a ver com o tipo de personalidade,
com o tipo de caráter, jeito. Eu não nem sei se isso já foi provado cientificamente, mas eu acredito muito. Principalmente se a criança foi feita com amor ou só pelo gosto sexual, só pela paixão ou só pelo sexo por sexo. Isso pode determinar, porque esse momento da concepção é quando passam as informações. Entendeu? E o meio vai reforçar ou não aquele comportamento bom ou mal, né? O próprio meio, né? Isso? Exatamente. A gente pensamos igual. Não, mas cara, por toda a experiência, eu tenho 57 anos, vou fazer 58 anos esse ano. Eu já tive síndrome do pânico, fiquei 20 anos com síndrome do pânico, eu sofri o diabo, ninguém não havia o diagnóstico, só eu sei o que eu passei. Hoje só sofre de síndrome do pânico quem é burro, porque hoje tem como esquizofrenia, tá aqui, ó. Hoje dá para ter uma vida normal. A gente tem conhecido em comum que tem vida normal, que antes era do jeito, hoje tá dirigindo, sai, vai para festa, né? Então dá, a medicina mudou, então dá para ter uma vida, né? É só vir, vai no médico, vai aqui no doutor, vamos fazer a propaganda para ele, né? Vem aqui no doutor Eduardo Brasolin, né? Que tem experiência, que tem nisso principalmente, além de outras doenças, né? Que ele trata mentais. Então, quer dizer, dá para viver bem com essas doenças todas, não é só com a esquizofrenia, com a depressão, com a síndrome do pânico, e você viver uma vida normal, certo? Dá sim, a maioria consegue. Existem aqueles casos que são extremamente graves e que eu já acho que, tipo, é a vontade da divina providência. A gente, se for falar em religião é isso, mas se for falar em termos psiquiátricos, psicológicos, o Carl Gustav Jung, o grande Jung... Apóstolo de Freud. Isso, Freud. Então, ele denominou essa força de sincronicidade. Quer dizer, como as coisas acontecem, né? Para que determinado caso, determinado fato se dê. Você entendeu? Porque se você sai daqui, vai bater o carro no outro carro, lá em Pindamonhangaba, houve um sincronismo. Vocês acabaram indo se encontrar ali. Tá entendendo? Isso derrubou o acaso, né? Mesmo para a psiquiatria. Derrubou o acaso. Você não pode mais falar em acaso, né? Porque Jung estudou profundamente isso e estabeleceu várias leis de funcionamento. É só estar lá, é só ler. Entendeu? E procurar, porque eu realmente não acredito em acaso. Não, eu acho que ninguém... Você não faz o que faz por acaso, nem o que eu faço por acaso. As pessoas que a gente consegue ajudar, as pessoas que você consegue ajudar, são pessoas que estavam, vamos dizer, naquela sincronicidade, né? Como se estava escrito, assim, entre aspas. Assim, estava escrito. Vamos dizer assim... Bom, tem um esquema, tá? De São Tomás de Aquino, que ele diz assim, que a vontade do homem é dona de 1/3 do acontecimento, a lei da natureza de outro terço e a divina providência ou sincronicidade de outro terço. Tá certo? Quer dizer, a pessoa certa, fazendo a coisa certa, na hora certa, sucede a coisa, mesmo que seja uma coisa ruim, tá certo? É o que tinha que acontecer. É como eu encarei a morte da minha menina, como eu encarei esse meu surto. Falei, eu tinha que passar por isso. Hoje em dia eu vejo o doente de dentro para fora às vezes. Então eu consigo falar para ele, olha, você tá assim, tá assado, não tá... Porque não é só que a gente estuda teórico, né? Mas tem também a prática, tem a vontade de ajudar. Eu sempre pedi para Deus me mandar o paciente que eu possa ajudar. Você entendeu? Porque isso é mais importante que ganhar o dinheiro. Né? É isso aí. Eduardo Brasolin, chega, né, produção? Já deu, né?
Bom, se vocês quiserem mais informações, está aí o telefone do Dr. Eduardo, todas as informações. Eu agradeço mais uma vez a vontade de ficar conversando aqui, de até passar para as pessoas. Você contou uma coisa que eu não sabia. Eu acabei contando também uma coisa minha, que foi assim, uma coisa que marcou a minha vida para sempre, vai marcar para sempre. E eu sei que talvez a gente vai falar talvez de novo da sua experiência, da minha experiência, e vamos gravar, porque eu tenho certeza que com isso a gente pode ajudar muita gente. Porque quantas pessoas não têm depressão, principalmente no mundo que a gente vive, no país que nós estamos, né? Então eu acho que a gente pode ajudar muitas pessoas. Eu mesmo na época ajudei muitas pessoas depois que eu melhorei. Eu encontrava na rua, as pessoas me abraçavam chorando já, estavam passando o mesmo que eu tinha passado, e quando você passa, você sabe como ajudar, né? Porque quando a gente está com isso, a gente fica ao léu, a gente não é nada, a gente... E tudo que falam pra gente parece que toca, parece que... E a gente precisa escutar mesmo, e de carinho, de muita paciência, que acho que ainda tem ignorantes, somente maridos ignorantes, que acham que é frescurite, né? Então, assim, isso, eu faço questão de uma outra oportunidade da gente falar sobre isso. Eu não tenho vergonha de falar, pelo visto você é parecido comigo, a gente passar essa experiência minha e sua e poder ajudar muitas pessoas. Eu também não tenho vergonha nenhuma disso. Eu comento com meus pacientes, eu me coloco assim no mesmo patamar dele, entendeu? Eu tô ali de lado a lado para ajudar, porque eu acho que assim que eu gostaria de ser tratado, né? Eu acho que isso é de lei, né? Então, estamos aí, vamos, que se puder, né? Obrigado. Obrigado, viu? Você sabe que eu te amo muito. Deus abençoe. É isso aí, obrigada, de coração, viu? De coração, é isso aí, Eduardo Brasolin, grande, né, psiquiatra, grande profissional, grande amigo. Grande mesmo. Grande, corre a barriguinha dele, adora dançar, tem muito a ver com a minha maneira de pensar sobre a vida. Muito obrigada. Obrigado você.